Você sabia que existe uma recompensa para os misericordiosos? É justamente sobre isso, sobre esse tema, que Deus quer falar conosco nesse vídeo. A recompensa dos misericordiosos. Fique conosco até o final. Seja abençoado por essa mensagem. Se você chegou até aqui, eu já quero te fazer um convite especial a curtir, a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber uma mensagem de Deus. Todas as quartas-feiras estaremos postando uma mensagem aqui a partir do meio-dia que com certeza terá condições de transformar, de tocar no teu coração, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, como diz lá em Hebreus no capítulo 4, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Eu já quero convidar você a ficar conosco até o fim desse vídeo e ser abençoado através dessa poderosa mensagem. O texto base que nós usaremos para estarmos decorrendo sobre esse tema será um texto muito interessante. Mateus, no capítulo 5, no versículo 7, será o texto base que nós usaremos para discorrer acerca desse assunto. A Bíblia nos diz o seguinte: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra do Senhor, o Sermão do Monte, que se inicia no capítulo 5, que vai até o capítulo 7, ele é o sermão mais completo, complexo e importante de Cristo, pois ele traz na complexidade e simplicidade das palavras de Jesus tudo que basicamente nós precisamos. E ele é chamado por muitos como o manual da vida cristã, ou manual do crente. O que nós precisamos para ter uma vida que agrade ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Jesus inicia esse sermão, principalmente agora, ou inicialmente, com as bem-aventuranças. Bem-aventuranças, elas são o necessário para o cristão, ele cultivar na sua vida, para manter o relacionamento em 2 níveis. O primeiro nível, do homem com Deus, e o segundo nível, do homem com o próximo, que são as bases do maior mandamento. O primeiro, amar o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Essas bem-aventuranças, elas definem o nosso manual de convivência. Primeiro, para nós termos uma boa convivência com Deus e depois com o próximo. E elas são subdivididas nesses 2 grupos. As 4 primeiras bem-aventuranças, elas tratam do relacionamento do homem com Deus. As 5 últimas do homem com o próximo. Ou seja, essas 9 é a completude do nosso relacionamento. Primeiro, com o maior mandamento de todos, que é amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas e de nós mesmos. E o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Então, o mais interessante é que Jesus começa tratando logo das bem-aventuranças do homem com Deus, do nosso relacionamento do homem com Deus. Por quê? Porque primeiro nós somos para depois fazer. Deus nunca faz o contrário. Nunca você vai fazer para depois ser. Primeiro você precisa ser para fazer. Pegou aí o que Deus quer falar com você? Primeiro Deus quer trabalhar em você, quer fazer você ser, exemplo, uma nova criatura, para depois você fazer alguma coisa. Ou seja, eu só posso oferecer o que eu tenho. Eu não posso oferecer o que eu não tenho. Então, primeiro Deus trabalha em mim. Primeiro eu sou nova pessoa, novo nascimento, para depois fazer alguma coisa para Deus. E o mais interessante é porque Jesus começa com isso. Porque a radiografia espiritual, e a radiografia é interessante, porque ela revela o que está por dentro, o que está dentro de nós. Se nós pudéssemos tirar uma radiografia espiritual dos judeus daquela época, íamos ver que internamente eles eram cruéis, amargos, vingativos por natureza. Essas pessoas tinham, por essência isso. E Jesus, ele vem justamente bater nessa essência, de uma forma como a palavra tratar isso aí na vida dessas pessoas, para elas deixarem de ser cruéis, amargas e vingativas. O que mais interessante de tudo isso é que o ponto central aqui é o que é misericórdia. Então, primeiro eu preciso entender o que é a misericórdia para que eu possa oferecê-la. A misericórdia, no original, na palavra, ela é o quê? Lançar o coração na miséria do próximo ou na miséria do outro. Então, a misericórdia tem por exegese ou por palavra ou por fundamento isso. É quando eu lanço a meu coração na miséria de outra pessoa. Isso é alguém que é misericordioso, ou seja, equivale a trocar de lugar com o outro ou sentir a dor do próximo. E o mais interessante de tudo isso é que a misericórdia muitas vezes ela é confundida, não é? Existe um termo que é muito parecido com a misericórdia, é sinônimo, que é a compaixão. Ter compaixão do próximo, sentir compaixão pela dor do outro, apaixonar-se pela dor, ou seja, senti-la no mesmo nível. Existe uma palavra que é muito confundida, e que por significados parecidos, nós achamos que é a mesma coisa, dó e compaixão. São parecidos, mas não são a mesma coisa. A dó, ela não é sinônimo da compaixão. Você sabe por quê? Porque quem sente dó, geralmente ele consegue ver,
ele consegue observar, ele consegue, talvez, até de imediato momento, sentir um abalo pela dor do próximo. Mas a principal diferença entre dó e compaixão é só uma: envolvimento. Geralmente, quem tem dó não consegue se envolver com a dor de ninguém. Ele consegue ver, mas não consegue se envolver. E o grande exemplo disso é a parábola do bom samaritano, onde nos mostra, né, lá em Lucas, no capítulo 10, do 25 ao 37, a Bíblia vai nos mostrar uma coisa interessante lá. A Bíblia nos mostra, né, que um certo homem vinha descendo do caminho de Jerusalém para Jericó. E a Bíblia diz que esse homem é abordado por bandidos, espancado até quase a morte e deixado quase morto. E por ocasião passam um levita e um sacerdote que o viram, mas não fizeram nada. O levita, né, como alguém do templo, o sacerdote como autoridade espiritual, passaram por esse homem e não conseguiram fazer nada. Mas vindo um samaritano, ou o bom samaritano, esse homem, a Bíblia diz a primeira coisa que ele faz, ele desce da sua cavalgadura, pega esse homem, ata suas feridas limpas e o leva para uma hospedaria. E o mais interessante é que esse bom samaritano, ele se parece com Cristo. Por quê? Porque Jesus, sendo em forma de Deus, Filipenses no capítulo 2, do 6 ao 11, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele sentiu a nossa dor. Quem tem compaixão, geralmente, desce ao nível da dor da pessoa. Consegue descer ao nível de se envolver. Jesus era Deus, estava no lugar de glória, no lugar de Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, quando diz em Filipenses no capítulo 2, que eu acabo de citar. Tomou a forma de servo, veio até nós, se envolveu com a nossa dor. E o mais interessante, ele não conseguiu passar de largo, ele veio até nós, nos redimiu e nos resgatou para que hoje nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Então tem uma coisa interessante, é que a misericórdia é essa capacidade de envolvimento, e às vezes nós não temos. Olha que coisa interessante, e somente alguém, que nasceu de novo, que tem uma nova natureza, tem capacidade de ter misericórdia. Porque a misericórdia, ela é um ato da graça, né? E isso que é interessante. Ela é um ato da graça de Deus, como diz em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 1 e 2. A Bíblia vai nos citar lá e nos dizer que a misericórdia é um ato da graça divina. Quem nasceu novamente é alguém que está rico em misericórdia. Então, a pobreza de misericórdia mostra a falta de nova natureza ou a falta de novo nascimento. Ninguém vai dormir sem misericórdia e acorda misericordioso. Não tem como. A misericórdia, ela é um ato da graça, e somente quem nasceu de novo e está cheio da graça de Deus, com os níveis da graça lá em cima, consegue ser misericordioso. Já fica um alerta. Talvez se você está sem misericórdia, é porque falta nova natureza e falta a graça de Deus. E olha que interessante. E alguns tipos de misericórdia que a Bíblia nos cita. Por exemplo, misericórdia com o nome das pessoas. Às vezes a gente tem a tendência de destruir, né, o nome das pessoas, e principalmente na internet ultimamente temos isso, destruir nome, reputação. Isso é falta de misericórdia. Outra coisa, expor os pecados dos outros, né? Às vezes eu sei que a igreja foi chamada para denunciar o pecado, mas às vezes a gente denuncia o pecado e destrói o pecador. Na verdade, nós temos que odiar o pecado e amar os pecadores. E isso que Jesus fez. Ele não concorda com o pecado de ninguém. E todo pecado, quando ele é revelado, ele é resolvido. Mas as pessoas precisam de tratamento. Outra coisa, outro tipo de misericórdia, misericórdia dos que estão feridos. Eu me lembro de Isaías, no capítulo 42, do 3 ao 4, que diz: a cana que está trilhada, ela não será esmagada, nem se apagará o pavio que fumega. Ou seja, aqueles que estão feridos ainda têm a possibilidade de restauração, porque Deus restaura. Misericórdia dos que estão necessitados. Mateus, no capítulo 25, do 35 ao 45, nos fala uma história interessante. Jesus me diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive frio, me deste vestir, estive na prisão e me visitaste. Aí vão dizer: Senhor, quando que fizemos isso? E Jesus vai dizer: quando fizestes alguma coisa dessa a esses pequeninos e necessitados. Então, a misericórdia dos necessitados. 4, misericórdia dos ofensores. Isso é interessante. Mateus, no capítulo 5, do 43 ao 44, e na oração do Pai Nosso que nós dizemos: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, alguns tipos de misericórdia. E a Bíblia vai nos dizer, para nós finalizarmos, a recompensa da misericórdia. E o mais interessante que diz em Mateus 5,7, não sei se você percebeu, é que a misericórdia, ela não é falada aqui que ela vem dos homens. Por quê? Geralmente não vem. Geralmente, se nós oferecermos misericórdia, esperando misericórdia dos homens, nós vamos nos frustrar. Mas uma coisa é certa: a misericórdia, ela virá do Senhor, que é poderoso para fazê-la. Então, por que eu tenho que ter misericórdia? Não tenho que ter misericórdia, achando só ou só pensando no que eu tenho que receber.
Porque antes da Bíblia nos falar o que nós vamos receber, ou antes dela revelar o que nós temos direito de receber, ela primeiro nos fala o que nós devemos oferecer. Antes de receber, você tem que oferecer. E se tem uma coisa interessante sobre a misericórdia, nós já recebemos misericórdia de Deus, por isso que nós temos que oferecê-la. E existe um grande alerta que eu quero trazer a você no final dessa mensagem. Talvez não oferecer misericórdia seja a causa que está fazendo você ficar preso. Olha que interessante. Que está fazendo você ser destruído. Que está fazendo você estar em prisões. E quem sabe até agora a falta de misericórdia é a forma ou a via que vai fazer você ser restaurado. E a Bíblia vai nos falar em Mateus, no capítulo 18, do 25 ao 35, sobre o credor incompassivo. E eu queria muito a sua atenção. A Bíblia diz que um certo homem devia uma grande quantia ao rei, que o chamando à sua presença, o cobrou, e ele disse: rei, não tenho como pagar, e ele lhe perdoou essa grande quantia. E esse homem, saindo do palácio do rei, foi até a rua, e chegando à rua viu um homem que devia muito pouco a ele, muito menos do que ele devia ao rei. E ele, pegando ao pescoço, disse: paga o que deve, senão vou te entregar à prisão. O entregou à prisão, e aquele homem foi preso. E a Bíblia diz que os servos daquele senhor, sabendo disso, os soldados foram até ele: Senhor, aquele cujo qual tu tivesse misericórdia. Ele acaba de prender alguém e não usou de misericórdia. O rei mandando chamar. A Bíblia diz que esse homem foi à presença do rei. O rei disse: por que não tivesse misericórdia daquele como eu tive de você? Por que você não agiu com misericórdia como eu agi com você? E a Bíblia diz que esse homem foi entregado aos verdugos e torturadores. Verdugos eram os torturadores das prisões naquela época. Eles torturavam o prisioneiro até que a sua dívida fosse paga. E esse homem ficou preso. Não, a Bíblia não diz o tempo, mas como era uma grande quantia, até que fosse paga a sua dívida. Lembre-se de uma coisa: você já foi perdoado. Ofereça misericórdia. Você já usaram de misericórdia com você. Deus já usou. Então use-a, porque talvez essa seja a chave da virada e libertadora de você sair dessa prisão. Quem sabe que está trazendo prejuízo, quem sabe está te trazendo danos e você ainda não percebeu. Que nesse momento agora você possa ter misericórdia. Você possa aprender que a misericórdia, ela não somente liberta, mas ela tem a capacidade também de transformar pessoas. Use de misericórdia e deixe que Deus faça o resto. Sabe uma reação perigosa que nós temos com a misericórdia? É de achar que estamos dando algo à pessoa injustamente. Lembre-se de uma coisa, a nossa justiça, como diz em Isaías 64, é como um trapo de imundícia. Deixe Deus ser justo por você. Que Deus te abençoe. Eu quero te fazer um convite a curtir, a comentar, a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e toda quarta-feira receber uma mensagem como essa. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus.